O meu sonho é implementar a robótica para todo mundo. Eu tenho atual 720 alunos aproximadamente. É implementar a robótica para todo mundo, né? Para que todo mundo possa trabalhar com STEAM, que é uma metodologia atual, que eles possam desenvolver o potencial que eles têm. Porque eu acredito que o jovem de hoje em dia, principalmente onde eu atuo, é uma escola da periferia, na Zona Sul de São Paulo. Não sei se você já ouviu falar, ou alguém que vai assistir aqui, na Mboi Mirim. Então, é uma região bem periférica. E através dessas metodologias, através desses trabalhos, a gente consegue mostrar outros mundos. Que eu falo, se eu plantar uma sementinha, já fiz o meu maior papel, né? Que é mudar a circunstância dele. A gente acredita numa corrente do bem, né? Ele muda dele, ele muda da família dele, ele muda na comunidade, e aí vai ampliando os horizontes de todos. E essa parte da robótica eu acho muito legal. Eu acredito muito na tecnologia como uma forma de mudar a realidade das pessoas. Eu fiz parte de um projeto social porque acaba que a gente, quando participa de torneios, a gente acaba também se envolvendo em muitos projetos sociais. E aí tinha um projeto social que a gente ia no Degase. Eu acho que em São Paulo tem um outro nome. O Degase é uma instituição para menores infratores, no caso. No meu era uma instituição feminina, então era menores infratores. E aí a gente ia lá na terça, se não me engano, e ensinava sobre robótica. E aí elas participavam da FLL, participavam do TBR, e era um grupo pequeno de meninas, era acho que umas 5 meninas, e aí eu e mais 2 alunos. Isso na época que eu estava talvez ali primeiro ano, segundo ano do ensino médio. E era muito assim, legal para mim ver essa realidade diferente, porque eu venho de uma escola particular, de uma escola que a princípio está ali numa bolha de qualidade, de status social, que a gente acaba, se não sair dali, não vê realmente como é o mundo. E aí esse projeto social foi muito legal para isso, para eu também abrir meus horizontes e ver o que acontece além daquele meu espaço escolar. E de vez em quando eu conversava ali com as meninas, elas contavam as histórias delas, de como é que elas foram parar ali. E você via uma distinção de realidade muito grande entre a gente. E a gente às vezes tinha a mesma idade. Eu tinha 16, 17 anos na época, a menina também. Então uma discrepância muito grande. E quando a gente ensinava robótica de Lego, e não necessariamente o objetivo era ela virar uma especialista em robótica, virar às vezes professora de robótica, ou o que seja, mas talvez ela perceber ali que existem caminhos para ela seguir além dali, que existe um caminho, talvez dá um pouquinho de esperança para a situação dela, porque acaba que da mesma forma que a gente, que vive numa situação muito boa, fica ali preso numa realidade nossa, eles também devem ficar muito presos numa realidade ali que eles vão olhar e não vão ver um futuro ali que eles poderiam ter. Então, de uma certa forma, essa troca é muito legal, porque eu vejo outras realidades, vejo outras situações, e elas também veem outra realidade, outras situações, e talvez uma mudança na vida delas. Então acho que isso é muito legal da robótica, de abrir esses horizontes. Sim, e eu acredito, ainda mais por ser uma tecnologia atual, né? Porque se você for analisar, é porque a gente não para analisar o que no nosso cotidiano tem robótica. Mas tem coisas simples, o controle remoto, dependendo do carro eletrônico, a televisão, para quem tem celular, hoje tem inteligência artificial, eu tenho giroscópio, eu tenho acelerômetro, ou seja, eu tenho várias coisas que estão no nosso cotidiano, mas a gente não sabe identificar porque a gente não tem o conhecimento. E aí, quando você começa a adquirir esse conhecimento, você fala assim, nossa, é isso? Não, não acredito. E aí você fica mais fascinada e consegue abrir esses horizontes. Como eu falei, o curso para mim, a faculdade de artes, ele abriu esse horizonte. Por quê? Porque você tem que sair daquela caixinha, né? Você tem que começar a olhar para o lado, tem um olhar diferenciado. E aí a robótica tem nesse sentido. O ano passado a gente participou do desafio do Orbit. Só que como a gente não tinha microbit, a gente não tem ainda, como que a gente participou? Através de rascunhos.
E aí, como que eu trouxe esse princípio? Eu trouxe uma outra metodologia, não sei se você conhece, gamificação. Conheço. Então, eu fiz um Handle no Google Formulários, que a Prefeitura de São Paulo tem conta no Google, né, desde o início da pandemia. Então, eu criei um Handle. Desse Handle, ele foi conhecendo sobre as ODS, foi aprendendo, e depois ele tinha que escolher 2 ODS. ODS 3, que é a saúde e bem-estar, e a ODS 13, que foi a ação climática, e desenvolver um projeto. ODS seriam os objetivos da ONU, certo? Isso, que são 17 objetivos, porque o Do Your Beat, ele sempre trabalha em cima das ODS, e cada ano é uma ODS específica. E aí desse ano era 3 e qual? A 13. A 3 é saúde e bem-estar, e a 13 é a ação contra a mudança climática. Legal. E se não me engano, tem uma estimativa, né, de para que ano tem que chegar nesse objetivo da ONU, não tem? Sim, na verdade... Já chegou. Já passou. Era 2020, não era? Era. Aí eles prorrogaram até 2025 para ver se consegue, né? Entendi. Porque, na verdade, assim, inclusive eu aprendi mais sobre isso, que está no meu Handle. Depois eu passo o link para vocês terem o acesso, para vocês verem até uma forma diferente de aplicar o conteúdo, né? Porque, como a gente está na pandemia, e eu acredito que ainda vai continuar o ensino híbrido, né? Por causa das, vamos dizer, ondas que elas vão aparecer, até que não eliminar, mas que tente minimizar, né, esse surto que nós estamos tendo, ainda vai ter esse trabalho. E aí, nesse sentido, eu aprendi, por exemplo, como que formou a ONU. Já tinham feito alguns objetivos, só que foram poucos países que aceitaram. Agora foram 195 países que se reuniram e falaram assim, então a gente quer melhorar as circunstâncias para nós, seres humanos, para os animais, para a natureza, para a gente ter um mundo melhor para novas gerações e até mesmo para nós. E aí chegaram num consenso para que fosse até 2020, mas como infelizmente não foi possível nem alcançar a metade, então eles postergaram para 2025. Entendi.